O que Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Steve Jobs, Barack Obama e Gandhi têm em comum? E o que eles não têm em comum? Bom, a resposta disso pode ser um divisor de águas para a vida que você vem levando. Olá, aqui é o Rafael Arruda e eu já sei que tem gente aí pensando no início desse vídeo: o Rafael não sabe o que ele tá dizendo, essas pessoas que ele citou aí não tem nada em comum. Calma, que eu vou mostrar pra você que sim, eles têm algumas características em comum e eu vou explicar o porquê. Só que primeiro eu vou começar dizendo pra vocês o que eles não têm em comum. E o que é, Rafael, o que eles não têm em comum? Bom, o que eles não se assemelham é na forma de se comunicar. Gandhi preferia o silêncio. Madre Teresa de Calcutá preferia suas ações. Barack Obama, um discurso eloquente, muita simpatia. Steve Jobs e Martin Luther King falavam de acordo com sua plateia. E por que é importante eu dizer para vocês o que eles não têm em comum? Porque isso pode ser libertador para você que vem se comunicando ao longo da sua vida, da sua carreira. Você vai tirar um peso das costas, se é que você leva esse peso, combinado? Mas eu vou falar isso no final do vídeo, porque eu preciso falar antes o que eles têm em comum. Primeiro ponto, eles são grandes comunicadores. Mas Rafael, Madre Teresa nem fala como você considera ela uma grande comunicadora. Anote isso, é cientificamente comprovado. Ações falam mais que palavras. E a Madre Teresa de Calcutá, ela se comunicava por meio das suas ações, ao ajudar os pobres, ao abrir mão de algumas regalias, ao viver uma vida regrada. Ou seja, a Madre Teresa se comunicava pelos exemplos que ela demonstrava no seu dia a dia. Muitas vezes ela não precisava das palavras. Lembra que só 7% da nossa comunicação são as palavras? A Madre Teresa de Calcutá muitas vezes nem utilizava delas. O Gandhi, por exemplo, ele estava num clima de guerra e utilizou do silêncio para se manifestar. E aquele silêncio no meio do caos era ensurdecedor. O Steve Jobs conseguiu unir duas coisas: aquilo que ele pensava em relação à tecnologia, em relação à qualidade, e demonstrar isso no ato de suas apresentações. Ou seja, era a comprovação de que aquilo que ele estava dizendo realmente funcionava. Tudo aquilo era visto no mesmo instante pelas pessoas que estavam na plateia ou então acompanhando os seus lançamentos, as suas transmissões ao vivo no mundo todo, e com isso ele ganhava muita autoridade. Barack Obama fazia discursos incríveis durante sua carreira política. Você pode até pesquisar na internet que tem discursos muito legais, observando sempre esse lado dele de comunicador. Ele fez um discurso uma vez aqui no Brasil, quando ele visitou enquanto presidente, e ele utilizava informações do nosso país, buscava a reação da plateia, mesmo lendo um teleprompter, mesmo que aquelas informações estavam escritas no seu discurso. O Barack Obama tinha sensibilidade de ouvir a plateia, de rir com a plateia, de sentir o ritmo do ambiente. Excelente comunicador. Outro ponto que eles têm em comum é que eles são comunicadores movidos por seus princípios, por seus valores. E Martin Luther King deixou isso bem claro naquele discurso memorável em que ele dizia: eu tenho um sonho. E todo o discurso dele foi pautado em cima dos sonhos que ele tinha. E na plateia não tinha só negro não, tinha branco que também defendia os mesmos princípios que Martin Luther King. E até hoje, depois de décadas, a gente consegue lembrar desse discurso memorável. Isso porque os valores dele, os princípios dele estavam impregnados em cada uma das palavras que ele dizia. Os princípios e os valores de Barack Obama seguiam com ele durante o tempo que ele ficou na presidência. Os princípios e valores cristãos da Madre Teresa seguiam com ela durante toda a sua jornada. Os princípios de paz e valores de Gandhi também seguiam com ele até nos momentos mais difíceis da sua jornada. E sim, Steve Jobs também, seus princípios e valores estavam presentes o tempo todo com ele, quando ele falava de qualidade, quando ele era perfeccionista, quando ele era extremamente profissional. Para ele tudo isso fazia muito sentido e esse era o diferencial da Apple. E aquilo passou a ser um estilo de vida para ele e acabou sendo um estilo de vida para outras pessoas que trabalhavam com ele, e também passou a ser um entendimento muito bom para os clientes
que a Apple veio a ter. Olha só, eu busco qualidade, eu busco perfeição, eu busco a Apple, porque era isso que o principal comunicador da empresa comunicava, porque aquilo também era um princípio, era um valor para ele. Ele conseguiu deixar isso muito claro. A gente podia trazer aqui muitos outros comunicadores, existem muitos outros exemplos. E o que motiva todos esses comunicadores que eu e você conhecemos são esses valores, porque os valores tornam os comunicadores muito mais fortes. E eu quero te perguntar, quais são os seus valores? E de que forma isso está claro na sua comunicação? Você tem deixado isso claro na hora de você se comunicar? Eu te desafio a fazer uma lista dos seus principais valores. Depois, bata o olho e perceba se na sua comunicação seus valores estão inseridos. Isso é comunicação extraordinária. Bom, agora eu vou voltar um pouquinho e falar por que a forma de você se comunicar pode ser libertadora. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Pelo seguinte, muita gente admira alguém, certo? Você admira alguém? Você admira algum comunicador? Só que muitas vezes a tendência que nós comunicadores temos é de seguir o exemplo dessa pessoa. Até chamamos isso de modelagem. Isso é bom até certo ponto e eu vou dizer o porquê. Muitas pessoas tentam modelar alguns comunicadores e não têm o mesmo resultado que eles ou não têm o mesmo resultado que desejaria ter. Sabe por que isso acontece? Um dos motivos é porque talvez você não tenha o mesmo perfil daquele comunicador. Talvez aquele não seja o seu estilo. E se você ficar tentando ser quem você não é, você talvez vai se frustrar. E a dica que eu dou é: descubra qual é o seu perfil, descubra qual é o seu jeito de se comunicar e invista na sua forma de se comunicar. Não existe uma forma ideal de comunicação. Eu, por exemplo, sou muito expansivo, eu falo grande, eu gesticulo demais. Essa não é a única forma de se comunicar. Essa é a minha forma de se comunicar. E eu pergunto, qual é a sua forma de se comunicar? E procure observar outros comunicadores, às vezes de uma área diferente da sua, que se comuniquem da forma que você deve se comunicar. Você pode continuar admirando a pessoa que você veio admirando a vida inteira, mas se coloque como um observador nesse caso. Você não precisa se comunicar da maneira dessa pessoa que tem o perfil diferente do seu. Tá claro isso para você? E agora o meu desafio é, depois de descobrir o seu perfil de comunicador, junte os seus valores, junte os seus princípios na sua comunicação, junte os seus princípios no seu texto, junte os seus princípios para falar do seu produto, junte os seus princípios para fazer diferença na vida das pessoas. Fale do que você acredita e eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme no seu público, nas pessoas que estão te ouvindo ou te vendo. Nelson Mandela diz uma frase que é demais. Se você falar com um homem em uma linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o seu coração. E eu acrescento aqui, se você fala do seu coração, na linguagem que seu público entende, é conversa de coração para coração. E a força disso é imensurável. Vamos então ao nosso ponto principal. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscreva no meu canal para você ver vídeos aqui todas as semanas. Você é um comunicador único. Junte o seu estilo e os seus valores para sua comunicação se tornar extraordinária. Tenho certeza que isso vai acontecer. Até a próxima.